Graça e paz, amados, shalom. É muito bom estar falando com vocês, comunicando as coisas que Deus tem feito, porque mesmo em meio aos dias mais difíceis, nós podemos, pela fé, contemplar as promessas de Deus. Nós temos que sempre usar a ótica da fé. Deus sempre tem algo novo, algo poderoso. A palavra de Deus, ela tem esse poder, transformador, libertador. A palavra sabe, essa verdade que liberta o nosso entendimento. E nessa noite eu gostaria de dividir com você uma palavra que Deus colocou no meu coração, que ministrou na minha vida, que se encontra aqui no Evangelho de João, no capítulo 17, que fala exatamente sobre a oração sacerdotal de Jesus. Talvez uma das orações e um dos momentos mais importantes que os seus discípulos viveram, contemplaram, estavam próximos de Jesus, quando ele fala com o Pai. E esse momento é registrado aqui nessa história, nesses pequenos textos que eu vou ler aqui para vocês. E eu sei que vai abençoar a sua vida como tem abençoado a nossa vida. João capítulo 17, do versículo 1 ao 5 diz: Tendo dito essas palavras aos seus discípulos, Jesus levantou seus olhos para o céu e orou: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho para que teu filho te glorifique. Assim como lhe outorgastes autoridade sobre toda a carne, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe destes. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Eu te glorificarei na terra, finalizando a obra que me entregaste para realizar. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha que tremendo, gente. Essa palavra é uma palavra de intimidade, a oração de intimidade do Pai, do Filho com seu Pai. Tremendo isso. E hoje eu quero compartilhar com vocês alguns pontos, porque eu fui muito ministrado, como já li várias vezes essa passagem, eu fui muito tocado, porque quando você lê um texto, e às vezes você já deve ter lido diversas vezes, mas sempre Deus ele tem um ponto novo, sabe, uma verdade nova a nos ministrar. E aqui ele usa uma expressão interessante, e nessas expressões eu quero pontuar aqui o que eu acredito ser mais forte, mais importante, mais tremendo para a nossa vida. E o primeiro ponto que eu quero destacar é: a cruz foi o instrumento da glorificação do Pai. Jesus ele glorificou o seu Pai na cruz do Calvário. E olha, vamos parar para pensar como isso é profundo. Isso é muito forte. É muito mais, porque quando você pensa assim, o que é glorificar a Deus? Glorificar a Deus é eu viver uma vida de santidade, também. Ou eu expressar meu louvor, também. Mas aqui reside a mensagem mais poderosa da glorificação do Pai. O Filho disse: Pai, eu vou te glorificar. E aonde Jesus ia glorificar o Pai? Na cruz do Calvário. O Pai seria glorificado na morte do seu Filho na cruz do Calvário. E isso muda nossos conceitos. Isso nos leva a pensar de uma forma diferente, amados. Pensa comigo. Como o Pai ser glorificado na morte do seu Filho? Por quê? Porque foi na morte do seu Filho que a obra foi completa. Que a obra foi executada. Isso é muito importante nós entendermos isso. Vai muito além, porque nossa cultura, a nossa compreensão nos dias de hoje do que é você vencer, é sempre quando dá tudo certo para você. Mas não é o que Jesus estava mostrando aqui. E isso nos faz entender uma coisa: muitas vezes Deus é glorificado ou deveria ser glorificado numa derrota nossa. Pode parecer loucura isso. Sabe? Ou pelo menos no que nós compreendemos que é derrota, num aparente revés na nossa vida. Numa aparente adversidade. Deus ser glorificado. Por exemplo, vamos pensar, gente, o nome do nosso Deus foi glorificado nas lutas de Jó. Jó viveu lutas terríveis, mas o nome do nosso Deus foi glorificado na adversidade e nas provações de Jó.
E é isso que esse texto nos mostra. O nome do Pai, o nome do nosso Deus, ele foi glorificado na morte do seu Filho na cruz do Calvário. E é interessante a gente pensar também, é muito importante isso aqui, mesmo na sua maior humilhação, Jesus estava acima dos homens. Olha o que diz o capítulo 3 e o versículo 14 desse mesmo evangelho de João. Eu vou ler para vocês aqui, rapidamente. Capítulo 3, versículo 14. Olha o que a Bíblia nos mostra, gente. É um verdadeiro tesouro. E nós temos que compreender, porque tem muitas coisas que Deus fez que vai além da nossa imaginação. Olha o que diz esse texto. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Quando o Filho do Homem é levantado, irmãos, ele permanece acima dos homens. Então, mesmo quando Jesus foi humilhado, mesmo quando Jesus morre na cruz, ele está acima dos homens. Eu quero dizer para você, muitas vezes você pensa assim, eu sofri uma derrota, eu sofri um revés, sofri uma queda, eu estou passando uma luta, estou passando uma provação. Às vezes nós nos sentimos derrotados porque passamos por determinadas lutas, mas não se sinta assim. Talvez Deus quer ser glorificado na sua derrota. E eu pergunto para você, você está pronto para dizer amém em Deus ser glorificado na sua derrota? Olha o que diz, olha que coisa tremenda. Eu também quero mais um texto para você aqui, no capítulo 21, no versículo 19 de João. Olha como a compreensão, porque, gente, por que é importante falar disso? Porque naquele tempo, quando esses homens começaram a servir a Deus, eles enfrentaram grandes adversidades. E quem abraçava o Evangelho sabia que estava abraçando para viver com Cristo e morrer com Ele. Olha o que fala o capítulo 21, versículo 19. Olha, versículo 18, né? Até o 19. Em verdade, te afirmo que quando eras mais jovem, tu te vestias a ti mesmo e ia para onde desejavas. Mas quando chegares à velhice, estenderás as mãos e outra pessoa te vestirá e te conduzirá para onde tu não queres ir. Isso falou Jesus, significando o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Tá vendo isso, queridos? Então, para nós, na nossa humanidade, no nosso raciocínio humano, nós achamos que glorificar a Deus é ter uma vida de aparentes vitórias aqui na terra. Não é. Glorificar a Deus também é morrer para honrar o seu nome. Assim foi na vida de Paulo, assim foi na vida de Estevão, assim foi na vida de Pedro, na vida de muitos evangélicos, cristãos ao longo da história da igreja. E nós precisamos compreender como isso é valioso. Um segundo ponto que eu quero destacar, a vida eterna é conhecer a Deus. Aqui o texto ele mostra isso de uma forma muito clara, gente. Nós temos que entender isso. Olha o que ele fala no versículo 3. E a vida eterna é esta, 2 pontos, que te conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus. Isso faz entender o quê? Como eu falei na semana passada, como falei algumas vezes nos vídeos, glorificar, conhecer a Deus, ser salvo, é mais do que bilhetinho na mão, é mais do que uma pulseira, é mais do que você ter um ingresso para o céu. É conhecer a Deus. Olha o que Jesus fala. Ter a vida eterna é conhecer a Deus. Agora vamos pensar numa coisa. Como que nós iríamos morar num lugar onde quem é o dono, o autor, o arquiteto, o engenheiro é Deus, e nós não conhecemos esse Deus? Sabe? Seria estranho até. Evidentemente que muita gente vai ser salvo na última hora, né? Mas a maioria esmagadora será salva por conhecer a Deus, por ter um relacionamento com Deus. E aqui, amados, é um ponto em que muitas pessoas vão se decepcionar no grande dia. Porque elas pensam que servir a Deus é apenas ter
a salvação é apenas uma coisa que você confessa, faz confissão de fé e vai. Não é assim que funciona. Nós precisamos compreender isso. É preciso ter um relacionamento. Um terceiro ponto importante. Ele completou. O texto deixa isso muito claro também. Ele completou a sua obra. Olha o que ele fala, versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, finalizando a obra que me entregastes para realizar. Amados, vamos pensar de uma forma. Jesus, ele fez muita coisa nessa terra. Tá? 33 anos de idade. O seu ministério, segundo muitos dizem, começou com 30 anos, porque era a tradição da época, né? O levita, por exemplo, ele começava seu trabalho levítico a partir dos 30 anos. Jesus começa a partir dos 30. Em 3 anos, ele fez o que nós não fazemos em 20, 30, 40, 50 anos. Ele fez algo fenomenal. Ele pregou o evangelho do reino. Ele lançou a semente da palavra. Ele libertou, curou, salvou, perdoou, ressuscitou pessoas. Mas a maior obra que ele fez foi morrer na cruz e ressuscitar. E quando ele diz, eu estou finalizando tudo, Jesus não deixou nada pela metade. Quero falar para você que o seu Deus, ele não deixa nada pela metade. Ele vai até o fim. A obra da minha salvação, da sua salvação, ela foi completa. Jesus chega no momento na cruz do Calvário, ele levanta os olhos aos céus, ergue a cabeça aos céus e fala para o Pai, né? Lema sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? E a Bíblia fala que aconteceram alguns eventos, terremotos, enfim, até que ele fala, está consumado. E tudo finaliza. A obra estava terminada. A nossa salvação, a nossa oportunidade, o que o Filho veio fazer? Ele veio reaproximar os filhos do seu Pai. Isso é tremendo, amados. Isso é extraordinário. E essa obra foi completa. Ele não deixou nada inacabado. Ele terminou. Amém? E no quarto ponto, para a gente fechar, eu quero deixar para você. O filho, ele pede ao pai para estar junto novamente ao pai. E naquele momento ali é muito importante nós compreendermos isso. Olha o que diz esse versículo. Versículo 5. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. O que o filho está pedindo? Pai, restitui de novo. Eu vim, eu cumpri a minha missão. Agora, me leva para junto de ti, porque eu quero ser restituído com o que eu tinha. O quê? Glória, poder imarcessível. Nossa, isso é tremendo. Então, que você possa compreender, que nós possamos compreender o valor do que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Quando ele é levantado diante dos homens, ele glorifica o Pai na sua morte. Você pode estar vendo uma luta. E você pode não compreender o que você está vivendo. Mas eu quero dizer para você que você pode glorificar o nome do Senhor na sua luta. Que Deus te abençoe. Dê uma semana de vitória. Para a glória de Deus, na próxima semana nós voltaremos nossos cultos. Shalom, shalom.